Olá, meu nome é Gabriele Ferreira e eu vou estar apresentando o trabalho relacionado às leis de Kirchhoff, do capítulo 8 do livro de corrente contínua. Bom, os integrantes do meu grupo são o Gabriel Ferreira, o Júlio Marcos e o Wesley Ferreira. Antes de começarmos a mostrar as duas leis de Kirchhoff, precisamos definir para que elas são utilizadas. Bom, elas são utilizadas para encontrar as intensidades das correntes em circuitos elétricos que não podem ser reduzidas a circuitos simples, ou seja, elas são empregadas a circuitos complexos. E o que são esses circuitos complexos? São circuitos com mais de uma fonte de resistores, estando em série ou paralelo. Essas leis, elas são constituídas por um conjunto de regras e são subdivididas em duas, como já dito. A primeira lei de Kirchhoff, chamada de lei dos nós, aplica-se aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide. Já a segunda lei de Kirchhoff, chamada de lei de malhas, aplica-se aos caminhos fechados de um circuito, ao quais são chamados de malha. Vale ressaltar que as leis de Kirchhoff possuem conceitos fundamentais para análise de circuitos elétricos, dos mais simples até os circuitos mais complexos. Continuando com as definições, vamos definir o que são nós e malhas antes de aplicar as duas leis. Nó ou ponto elétrico é a interseção de dois ou mais condutores ligados do circuito. Ou seja, a corrente presente nesse nó irá se separar em um determinado ponto do circuito. Encontramos nós em diversos circuitos, como por exemplo, circuitos paralelos ou em série paralela, mas não em circuitos em série. E o que são malhas? Malha é todo e qualquer caminho condutor do circuito fechado, constituído por um conjunto de ramos que formam um circuito elétrico, que ao contrário do nó, se encontra em todos os circuitos, sendo um caminho fechado onde a circulação da corrente elétrica é a mesma em todos os pontos desta malha. Como malha é um conjunto de ramos, precisamos definir também o que são ramos. Ramos é um trecho do circuito constituído de um ou mais bipolos ligados em série. Agora vamos mostrar exemplos de um nó. Este nó possui uma interseção de 4 condutores, onde há corrente I1, I2, I3 e I4 neste circuito. Agora vemos o exemplo de malha. Neste exemplo temos duas malhas nos pontos A, aonde estão percorrendo as intensidades mostradas ali em cima. Temos nos pontos B, A, F, E D, C, B. Agora vamos mostrar um exemplo onde temos as 3 definições, nós, malhas e ramos. Nesse circuito temos 2 nós, nos pontos A e D, onde tem 3 condutores interligados. Temos 3 malhas nos pontos A, F, E, D, A, D, C, B e B, A, D, C. E temos vários ramos nesse circuito. Uns exemplos estão mostrados nesse sistema. Agora vamos falar sobre a primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós. A primeira lei, ela afirma que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó, como consequência da conservação de carga elétrica, onde a soma algébrica das cargas existentes em um sistema fechado permanece constante. Vale ressaltar que quando somamos as intensidades das correntes elétricas, somente levamos em consideração se a corrente chega ou deixa esse nó, portanto, ela não apresenta direção ou sentido. Agora vamos ver alguns exemplos para este conceito. Nesta figura, representamos um trecho de um circuito percorrido pelas correntes I1, I2, I3 e I4. As setas indicadas nessa imagem acima determinam o sentido da corrente elétrica, ou seja, determina se elas estão entrando ou saindo deste nó. Sendo assim, temos a corrente I1 e I2 entrando, ou seja, elas são positivas, e a corrente I3 e I4 saindo, ou seja, elas são negativas. Então, pela equação temos I1 mais I2 é igual a I3 mais I4. Agora, continuando, essa lei ela também afirma que a soma das correntes em um nó é igual a zero, ou seja, ela não acumula carga. Como mostrado nesse somatório. Antes de realizar a análise deste conceito, é preciso definir algumas convenções de sinais, ou seja,
as correntes que entram em um nó devem ser consideradas positivas, enquanto as correntes que saem deste mesmo nó devem ser consideradas negativas, como dito no exemplo anterior. Agora, precisamos definir este conceito, ou seja, mostrá-lo em algum exemplo. Bom, aplicando agora na seguinte equação, temos I1 mais I2, que são positivas, como mostradas na figura, elas estão entrando neste nó, e I3 e I4 estão saindo deste nó, ou seja, elas são negativas. Multiplicando os sinais, obtemos a seguinte fórmula: I1 mais I2 positivos, menos I3 menos I4. Ou seja, essa equação ela resulta a zero, como mostrado. Ou seja, a afirmação é verdadeira. Agora vamos demonstrar a segunda lei de Kirchhoff, chamada de lei das malhas. A segunda lei afirma que, ao percorrer uma malha por um determinado sentido, partindo e chegando ao mesmo ponto, a soma algébrica das EDPs, diferença de potencial, é nula, ou seja, a soma das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Tal lei decorre do princípio da conservação de energia, que implica que toda energia fornecida a uma malha de um circuito é consumida pelos próprios elementos presentes nesta malha. Formalmente, a segunda lei de Kirchhoff é escrita como um somatório de todos os potenciais elétricos, como os mostrados nessa figura. Agora, os potenciais elétricos dos resistores da malha devem ser calculados pela resistência de cada um desses elementos, multiplicado corrente elétrica que os atravessa em consonância com a primeira lei de Ohm, ou seja, tensão é igual a resistência vezes a intensidade. Como descrito abaixo, U, tensão ou potencial elétrico, é resistência, e I, corrente elétrica. Agora precisamos mostrar uma observação. Caso a malha percorrida contenha outros elementos, tais como geradores ou receptores, precisamos identificá-los, uma vez que os símbolos usados para representar os geradores e os receptores são iguais. Para tanto, vamos observar o sentido da corrente elétrica que percorre esses elementos, tanto para geradores quanto para receptores. A barra comprida representa o potencial positivo, enquanto a barra menor representa o potencial negativo. Os geradores, eles são sempre percorridos por uma corrente elétrica que entra pelo terminal negativo e sai pelo terminal positivo. Já os receptores, eles são atravessados por uma corrente elétrica que entra pelo terminal positivo e sai pelo terminal negativo. Bom, agora que já mostramos o que são geradores e o que são receptores, vamos continuar com as explicações. Agora, vamos definir como é feita a conversão de sinais da segunda lei de Kirchhoff. Abaixo, mostraremos 3 passos. Bom, o primeiro passo é escolher um sentido arbitrário para a corrente elétrica. Caso não estiver o sentido em que a corrente elétrica percorre o circuito, basta escolher um dos sentidos, horário ou anti-horário. Se o sentido da corrente for diferente, você simplesmente obterá uma corrente de sinal negativo. Agora, vamos para o segundo passo. Escolher um sentido para a circulação da malha. Assim como fizemos para a corrente elétrica, faremos para o sentido em que a malha é percorrida. Escolher um sentido arbitrário para percorrer cada malha presente no circuito. Agora, terceiro passo, vamos somar os potenciais elétricos. Caso percorra um resistor a favor da corrente elétrica, o sinal do potencial elétrico será positivo. Caso o resistor percorrido será atravessado por uma corrente elétrica de sentido contrário, ele será negativo. Agora vamos ver um exemplo que aborda a segunda lei de Kirchhoff. Neste desenho abaixo, representamos o circuito elétrico composto por resistores ômicos, um gerador ideal e um receptor ideal, como mostrado na figura. Agora vamos à resolução. Para usar a segunda lei de Kirchhoff para encontrar a potência dissipada no resistor. Bom, utilizando os dados que a figura nos deu, temos 3i menos 6, mais 4i, mais 3i, mais 8. Agora vamos separar as incógnitas dos números. Temos 10i igual a menos 8, mais 6, fazendo toda a somatória
temos 10i igual a menos 2. Agora vamos passar o 10 que está multiplicando, dividindo. Temos i igual a menos 2 dividido por 10. I igual a menos 0,2. Agora vamos usar a fórmula de tensão, ou aqui mesmo mostrado, potência, para descobrir o valor da potência dissipada no resistor. Temos P igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Temos 4 vezes 0,2 ao quadrado. Temos como resultado agora 0,16. A potência dissipada no resistor 4 é de 0,16 volts. Agora que já terminamos de mostrar um exemplo, vamos agora resolver os exercícios do livro. Os exercícios 1, letra A e B, e os exercícios 2. O exercício 1, ele quer que determinamos a intensidade de todas as correntes. Em seguida, façamos o balanço energético dos circuitos. Bom, na letra A, temos esse circuito mostrado na figura. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos separar as duas malhas. A malha 1, que é a malha da esquerda, e a malha 2, que é a malha da direita. Utilizando os dados que a figura nos mostra, temos 50 menos 15K e 2, que é a corrente 2, mais 10K e 1, que é a corrente 1, igualando a 0. Reescrevendo essa equação, temos 10K e 1 mais 15K e 2 igual a 50. Para a malha 2, utilizamos a mesma ideia que a malha 1. Agora, montando a equação da malha 1, temos esses valores. Depois que encontramos esses valores, vamos dividir pelo divisor comum deles. Temos o seguinte resultado: 15K e 1 mais 4K e 3, que é igual a 20. Somando agora as malhas I1 e 2, temos o seguinte resultado: 25K e 2, que é igual a 40. Agora, fazendo toda a soma matemática, temos que I2 é igual a 1,6 ampere. Agora, vamos continuar para encontrar a intensidade 1 e 3. Substituindo os valores de I2, temos a seguinte equação apresentada a seguir. Bom, essa equação que nós utilizamos foi a equação da malha 1, que temos como resultado K e 3 é igual a 4 dividido por 4. Temos que a corrente 3 é igual a 1 ampere. Agora vamos encontrar a corrente 1, substituindo os valores de I1 e I2 já encontrados. Tá. Agora temos I1 é igual a I2 mais I3. I1 é igual a I2, que encontramos anteriormente, que é 1,6, mais 1, que é o valor da corrente número 3, encontrada agora. Agora temos I1 é igual a 2,6 ampere. Portanto, já temos as três correntes. I1 é igual a 2,6 ampere, I2 é igual a 1,6 ampere e I3 é igual a 1,0 ampere. Bom, agora já terminamos a letra A. Vamos partir para a letra B. Como é a mesma ideologia, temos essa figura e encontramos a malha 1 e a malha 2, conforme encontramos na letra A. Vamos seguir. Mostrando a equação da malha 1, temos a seguinte equação: 24K vezes a corrente 2 menos a corrente 3, mais 20K e 2, que é a corrente 2, igual a menos 20. Agora, reescrevendo, fazendo toda a conta matemática, temos 44K corrente 2 menos 24K corrente 3, que é igual a menos 20. Isolando a incógnita I3, temos como resultado 0,1 ampere. Agora, vamos substituir os valores de 3 na equação encontrada de I2. Temos que I2 é menos 4 vezes a corrente I3. Temos agora como resultado de 2, 0,4 ampere. Portanto, agora a gente consegue descobrir o valor da corrente I1,
que é a corrente 2 mais a corrente I3, que é menos meio. Agora, temos os três valores. Continuando, vamos resolver o exercício número 2, que pede para determinar qual deve ser o valor de R para que a corrente seja igual a 0,2. Com os dados mostrados na figura, vamos fazer a seguinte resolução. Vamos pegar as tensões e as resistências e somá-las. Temos 70 menos 15, que é a corrente, menos 100, menos 5, que é outra corrente, mais 40, mais R vezes I, que é igual a 0. Agora, fazendo toda a soma matemática, temos menos 20i mais 10 menos RI, que é igual a 0. Agora, multiplicando toda a equação por menos 1, temos agora que toda a equação é positiva. 20i mais RI é igual a 10. Isolando R e passando o I que estava multiplicando, dividindo, temos que 10 mais 20i dividido por I é igual a 30. Ou seja, agora concluímos o nosso trabalho e as resoluções das questões.